Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI, de Bruno Paes Manso. Bem, o Bruno Paes Manso é formado em Economia e em Jornalismo. Ele trabalhou em vários grandes veículos brasileiros, como Veja, Folha de São Paulo, Estadão. Ele voltou à academia, vamos dizer assim, né? Voltou a estudar, acabou largando a parte de jornalismo, foi fazer mestrado, foi fazer doutorado. Hoje ele é pesquisador da USP, do Núcleo de Estudo de Violência aqui no Brasil, é professor da FAAP também. É muito interessante, né? Porque por ele ter feito esses dois caminhos, vamos dizer assim, né? O do jornalismo e o da pesquisa, fica, vamos dizer assim, está empurrando para uma boa escrita, né? Uma boa escrita que, vamos dizer assim, consiga convergir, né, o aspecto do jornalismo, da sua facilidade, da sua loquacidade, de ir mais direto ao ponto, e o aspecto da pesquisa, o rigor metodológico, etc, etc. Apesar que, às vezes, a pesquisa ela fica um pouquinho exaustiva, né, um pouco cansativa da escrita, ele vai conseguindo fazer ali um meio termo, né, e ele é um autor bastante requisitado quando se vai falar sobre criminalidade. Tem alguns livros sobre o assunto aqui no Brasil, sobre o PCC, sobre milícias, então você o encontra nos mais variados podcasts aí, tratando desse assunto, e sempre com muita clareza, muito rigor, tem muito a contribuir, e é muito interessante que a gente ficar sabendo, né, até o público leigo ficar sabendo quando alguém, tem gente estudando, pesquisando, refletindo de maneira muito acurada, de maneira muito perspicaz, de maneira, vamos dizer assim, muito específica, com muito conhecimento de causa, né, muita familiaridade sobre o tema da segurança pública, né, que é um tema candente aqui no Brasil, é um tema que desperta muitas paixões e muitas raivas, ódios, etc. Então, quando você pega ali aquela pessoa que está estudando de maneira bem, sabe, meticulosa, e ver ali o conhecimento, tudo é uma coisa muito positiva de se ver, assim, muito gratificante saber que não está completamente abandonado, e a gente vê que não tem como resposta a esse problema só a questão de tiro, porrada e bomba que eventualmente a gente vê por aí, e por outro lado nem só também, só diminuição da desigualdade e tal, enfim, há ações possíveis a serem tomadas, vamos dizer assim. Então alguns livros dele isso vai se apontando, não são bem livros de soluções, mas você já vai compreendendo melhor o problema, e esse é o primeiro meio, né, para se resolver. É interessante que eu não sabia que o autor era o Bruno Paes Manso, né, mas eu me lembrava de ter lido uma reportagem lá no início dos anos 2000, acho, final dos anos 90 ou início dos anos 2000, não me lembro ao certo, mas na revista Veja, né, enfim, né, olha o que eu já fiz com o meu cérebro, né, gente, já até li Veja. Mas enfim, lia lá a notícia, lia a revista para ver ali as posições de direita e extrema-direita que havia aqui no Brasil, mas de vez em quando vinha uma boa reportagem, e veio uma vez uma assinada pelo Bruno Paes Manso. Eu me lembrei porque essa reportagem foi marcante. Ele entrevistou através de conhecido, né, na verdade de um advogado que cuidava de alguns de casos de bandidos e tal, e ele fez entrevistas com esses bandidos, vários foragidos, vários com assassinatos, né, nas costas, né, e aí ele relatou, né, na revista o que as pessoas pensavam, por que elas agiam, quais eram suas reflexões e tal. É lógico que quando você vai fazer algum tipo de entrevista assim, eu acho que há muita pose, né? Sempre a pessoa vai tentar arrumar justificações e tal. Então você tem que ver assim com certa recalcitrância, sabe? Não pode dar ali muita corda, que a pessoa está ali eventualmente apaixonada pelas próprias palavras, né? Mas de qualquer maneira havia assim, um contato com uma criminalidade que habitualmente você não vê isso num jornal ou qualquer outro tipo de revista. Foi uma reportagem muito bem feita. E até aqui no livro ele volta ao assunto, vai inclusive descrevendo coisas que aconteceram com esses mesmos personagens, basicamente todos mortos, aliás, né? Ele muitas vezes nem sabia o nome deles, né? Só depois do assassinato que ele veio a saber e tal. Um livro não com uma continuação, mais bem dizendo, mas vamos dizer assim, uma coisa consequente em relação àquele escrito já de muitos anos atrás. E eu comentei no último vídeo que nós pudemos gravar aqui sobre o livro O Púlpito, da Ana Virginia Balossier, vou deixar aqui nos cards também, aliás, eu deixarei aqui no box de informações os trechos selecionados desse livro, bem como os trechos selecionados de todos os livros que eu citar aqui, os links para vídeos. Já aproveito para pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Não deixe de fazer não, gente, que nos ajuda pra caramba. E aí eu comentei nesse livro, né, do Púlpito, tô aqui finalizando o livro como desdobramento do meu mestrado, e aí eu me deparei com mais duas obras que eu abri brecha, vamos dizer assim, né, para querer estudar um pouquinho mais, né? Na verdade já estava fechado, já não tem mais o que agregar, não sei, tem só o que corrigir, mas aí eu vi o livro Púlpito e vi esse aqui, A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI. Como eu tinha passado de maneira um pouco mais corrida, vamos dizer assim, sobre essa problemática no livro, inclusive havia só lido reportagens sobre o assunto, nenhum livro específico sobre essa mescla entre crime e religião, eu
falei, essa parte aqui tá um pouquinho solta, sabe? Tá um pouquinho gasosa, vamos dizer assim, né? Ficar só com reportagens normais da imprensa não é aquilo que eu acho ideal, vamos dizer assim, para escrever um livro. Então, para me aprofundar sobre esse assunto, eu falei, não, vou ler esse livro aqui também, e aí pretendo fechar, né, as fontes todas, já basta. Se eu utilizar outras fontes, beleza, mas é para dar o deadline, assim, né? Senão a gente não acaba nunca, né? A gente vai indo, e, pelo amor de Deus, o livro já tá até grande demais. E por isso que me deu a iniciativa aqui de ler esse livro, né, furando fila aqui, né, no vídeo sobre os livros que eu pretendia ler aqui esse ano, vou deixar aqui nos cards também, não tava esse livro aqui nem da Ana Virginia, nem daqui do Bruno Paes Manso, mas já posso adiantar que ter furado fila com eles foi agradável, né? Foram dois bons livros, dois livros bem esclarecidos e que os autores escrevem bem. O Bruno Paes Manso começa aqui o livro dele tratando da metanoia, ou seja, é um processo de conversão que ressignifica a vida das pessoas, né? Normalmente é vinculada a processos religiosos, mas não só, normalmente são processos religiosos, em que, vamos dizer assim, os pontos cardeais que norteiam a vida das pessoas, vamos dizer, né? Aquelas balizas que as pessoas têm como parâmetros, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, elas se alteram, e se alteram de maneira significativa, se alteram, vamos dizer assim, de maneira radical, né? Em resumo, é uma mudança de corpo e alma, né? Que a pessoa praticamente renasce, né? E é interessante que isso tem um processo religioso, porque nós observamos isso algumas vezes na Bíblia, por exemplo, quando as pessoas passam por esse processo de renascimento, de mudança, de transformação, de arrependimento, ou seja, um conjunto de atores, conjunto de vetores que fazem com que a pessoa se transforme, como que renasce em vida, né? Então, é interessante porque na Bíblia isso normalmente implicava inclusive um rebatizado da pessoa, né? Ela até mudava de nome para evidenciar a mudança que ela estava passando de vida, de entendimento, de compreensão do mundo, né? Então, você vê Abrão que se transforma em Abraão, Simão que se transforma em Pedro, Saulo que se transforma em Paulo, ou seja, são grandes, são macro transformações que o texto bíblico nos apresenta que mostram como foi essa metanoia naquele tempo histórico. E nos dias de hoje, nós observamos, por óbvio, várias pessoas que infelizmente caíram, né, que tombaram em nossa sociedade, que têm vidas perdidas, vidas dissolutas, quantas vezes envolvidos com crime, ou com vícios, ou com adultério, ou com violência doméstica, uma série de circunstâncias, né, muito dramáticas, muito tristes, muito lúgubres, que vão fazer com que, eventualmente, uma pessoa consiga sair desse caminho, vamos dizer assim, do mal, esse caminho da perdição, vamos dizer assim, com a conversão religiosa. E essa conversão religiosa, ela, claro, tem que partir da pessoa, algumas pessoas vão ser tocadas, algumas pessoas vão se sentir, vamos dizer assim, embevecidas pelo Espírito Santo, por Jesus, enfim, de acordo com a crença que ela tiver. E essas transformações, elas são muito, mas muito significativas, transformam a vida desses fiéis, transformam a vida dos familiares deles, né? Você imagina o que é para uma mãe que vê seu filho perdido, envolvido no mundo das drogas, envolvido no mundo do crime, e de repente ele se converte, se transforma em um religioso. E muitas vezes, né, a gente vai observar que levam, inclusive, essa radicalidade de um determinado tipo de vida para outro tipo de vida, né? Segue sendo tão radical quanto, mas é como se tivesse se multiplicado a própria vida por -1, né? Então ele ia, né, com tudo para um lado e agora vai com tudo para o outro, que é o caminho de Jesus, da paz, da comunhão, enfim, de um novo tipo de vida vinculado ao cristianismo, né? Isso até, né, o autor não aborda aqui, mas isso vai gerar, digamos assim, certas resistências de pessoas que não tiveram um processo de conversão tão radical, né? Então aquela pessoa que vai seguindo ali sua vida cotidiana, normal, acertando e errando, mas sem cometer coisas tão graves, assim, tão drásticas, né, tão severas, como o envolvimento com crime ou com toda a ordem de dissolução que eu já citei aqui. Quando eu observo essa pessoa tendo muitas lições a dar, né, da sua própria conversão, de como ela estava muito mal e agora está bem, de como ela vivia uma vida perdida, uma vida de dissipação, uma vida com tanto sofrimento, ocasionando sofrimento a outras pessoas, tendo cometido eventualmente até barbaridades e tal, como é que agora ela está vendo, né, o mundo com outros olhos e tal, e quer dizer, ela quer mostrar para esse, vamos dizer assim, sujeito normal, como aquela vida nova que ele passou a ter prende significados, como é uma vida que, sabe, tem muito a dizer, a pessoa parece que vê o mundo mais colorido, vamos dizer assim, né? Qualquer pessoa que tenha contato, e por causa do livro, né, que eu estou escrevendo, eu acabei estudando muito sobre isso, tendo contato com muitas pessoas, e você, ao ter contato com uma pessoa que se converteu, assim, de corpo e alma, como eu disse aqui já, de fato você percebe que, por mais que você tente entender aquilo que aquela pessoa está te dizendo, só quem vivenciou vai conseguir, de fato, descrever, sentir,
e vai tentar de alguma maneira até, né, de expor aquilo quão dramático e quão, vamos dizer assim, significativa foi essa transformação, foi essa mutação que essa pessoa viveu, mas assim, só ela mesma, sabe? É um processo que, a despeito de eu ter visto inúmeras vezes, cada vez tem a sua peculiaridade, cada vez uma pessoa tem uma história para contar que era dramática, era perdida, ela estava completamente arrasada, aniquilada, e não só, né, aniquilada para si mesma e aniquilando os outros ao redor, aniquilando as pessoas que gostavam dela, que tinham algum tipo de sentimento por ela, que são os pais, que são os filhos, que são os cônjuges, que são vizinhos, amigos, parentes mais distantes, etc. Então, assim, esse processo de metanoia, esse processo de conversão é um processo muito significativo e foi, até, e aí eu vou fazer aqui uma parte a fala dele, foi vamos dizer assim, algo que ao longo da minha vida era o que eu observava de positivo nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Hoje para mim só existe neopentecostais, né? Enfim, em algum momento eu volto a tocar sobre esse assunto, mas isso era um aspecto que balanceava vários outros aspectos negativos dessas igrejas, um conservadorismo político, vamos dizer assim, uma sanha arrecadatória contra os fiéis, um reacionarismo no campo dos costumes, um discurso quantas vezes utilitarista, focado no Antigo Testamento e não no Novo, enfim, uma série de problemáticas teológicas, filosóficas, etc. Mas, enfim, eu achava que se compensava. Em certo momento eu acho que isso se descompensou, né? Os aspectos negativos, eles suplantaram os aspectos positivos, e aí que eu fui estudar mais sobre o assunto justamente porque eu achava que tinha algo errado acontecendo. E na minha concepção, há algo errado e muito errado acontecendo. Mas enfim, não é esse o ponto. O ponto aqui é o livro do Bruno Paes Manso. E ele começa aqui já descrevendo essa grande mudança, essa grande transformação, essa grande mutação que é designada como metanoia, né? Alguns religiosos utilizam essa palavra, e é até engraçado porque na minha adolescência eu vi algumas bandas que tinham esse nome, né, de título da banda mesmo, fora músicas que eu também vi algumas vezes, de bandas alternativas e tal, com esse nome metanoia, que é um nome que significa mais ou menos isso, uma conversão. E o Bruno Paes Manso já começa a lidar com a contradição, né, logo aqui no início do livro, do fato de que, vamos dizer assim, essas conversões, a despeito do impacto significativo e positivo que nós já destacamos aqui, mas ele vai dizer que elas eram vistas, vamos dizer assim, muito individualmente, né? Então, nessa visão religiosa, não se via de maneira macro, de maneira estrutural, aqueles problemas acontecendo e abarcando milhões e milhões de pessoas. Não, é como se aquela pessoa ali estivesse sem Deus e o problema dela, da vida dela, era esse. E aí você ressignifica todos os problemas que essa pessoa enfrentava, eventualmente o alcoolismo, eventualmente o desemprego, a falta de conhecimento, a falta de estudo, eventualmente o adultério, eventualmente qualquer tipo de problemática, é o demônio que estava agindo na vida da pessoa. Então os problemas da pessoa, eles têm esse cunho moral religioso e não mais sistêmico, e não mais macro. De modo que, por exemplo, digamos que você queira fazer uma promoção de uma política pública que retire tantos milhões de pessoas da pobreza, da miséria, que aumente a qualificação do trabalhador brasileiro, que tente aumentar a renda per capita brasileira, que está aí em torno de $10 mil anuais, e isso vai demandar uma qualificação maior da indústria, vai demandar o desenvolvimento de patentes, aumentar a quantidade de investimentos públicos nas mais variadas áreas, vai aproveitar a biodiversidade brasileira, vai tentar nacionalizar alguns produtos que são feitos lá fora e impactam negativamente a nossa balança comercial, que produtos que já têm patentes vencidas poderiam ser feitos aqui, etc, etc, etc. Ou seja, todas aquelas atitudes que poderiam ser tomadas para promover o desenvolvimento de um país, um debate, vamos dizer assim, eventualmente mais qualificado, mais técnico, que pode até ser enfadonho para alguns, mas que, vamos dizer assim, estão envolvidos ali, estão imbricados ali naquilo que constrói uma nação. Tudo isso está fora. Porque nesse campo moral religioso, o que interessa é essa conversão da pessoa. O problema é só ela estar de bem com Deus, é só ela fazer suas contribuições, só ela ser moralmente correta, e aí sim Deus vai abençoar, Deus vai tocar, Deus vai fazer com que esse país progrida. Então, essa mescla, ela é excêntrica, né? Ela é exótica, e a gente consegue perceber, obviamente, que ela é perigosa, porque você vai estar envolvendo aspectos que são, vamos dizer assim, teológicos, aspectos que vão tocar a pessoa de maneira um pouco diferente, né? Então, por exemplo, se você tem uma visão religiosa, é muito fácil para que você já demonize uma versão antagônica sua, né? E quando você leva isso para o campo político, né, a história mostra, né, apesar que Marx e Engels dizem lá na Sagrada Família, né, que a história não faz nada, né? Ou seja, que são os seres humanos, né, que propriamente produzem sua história, a forma como eles a produzem, a forma como eles a observam, a forma como eles vão analisar as coisas. Isso sim é que interessa, né? A história em si por si não tem existência, por óbvio, né? Já compreendido esse sentido, mas o que? A gente tem exemplos históricos, aí sim a gente pode utilizar uma palavra mais precisa, de que essa interseção
entre o aspecto religioso e o aspecto político não foi positivo, e não só dentro da igreja protestante, também na igreja católica. Há exemplos históricos notáveis, né, desde a Inquisição, etc., que vão mostrar que essa mescla não é positiva, mas os pentecostais e neopentecostais, ou, em resumo, os evangélicos brasileiros, eles vão tentando trazer esse aspecto moral vinculado ao religioso para a política. E o que esse livro aqui, né, na sua capa, vai tentar destilar e quando o crime também se envolve junto com a religião evangélica. É até interessante que eu achei que o livro abordaria isso de maneira bem mais, vamos dizer assim, pormenorizada, mas não é bem isso não. Na verdade, o Bruno Paes Manso faz aqui um macro retrato da criminalidade brasileira, e um dos temas é esse envolvimento que ele tem do crime, né, com a questão religiosa. Mas o livro em si é muito mais uma análise abrangente, muito séria, muito precisa, muito, vamos dizer assim, pormenorizada sobre o crime, do que do crime com as igrejas evangélicas. Esse assunto, na verdade, é até secundário. É o nome de um capítulo, mas é um assunto secundário no livro. Um dos aspectos que o Bruno Paes Manso destaca aqui é o fato de que o debate público brasileiro ele se alterou muito, né, a partir do momento que houve a imersão das redes sociais. Até então ele destaca como um elemento positivo o fato de haver uma espécie de filtro, né, de macrofiltro, que passava ali por pessoas minimamente qualificadas para tratar do assunto, que um pouco mais estudadas e tal, que vão conseguir guiar o assunto dentro de parâmetros mais republicanos, vamos dizer assim, né? Bem, isso é bastante controverso, né? Mas enfim, de qualquer maneira ele fala, havia problemas e tal, mas a imersão das redes sociais, ela teve vários aspectos positivos, especialmente no tocante à democratização da fala, né? Então muitas pessoas, muitos atores podendo interagir, podendo ministrar suas ideias, podendo professar aquilo que eles acreditam, etc. Por outro lado, vem um discurso de ódio, vem uma criminalização, uma demonização do outro, vem, sabe, uns aspectos que todo mundo aqui que minimamente frequenta algum tipo de rede social já viu, né? Quem abrir aqui a aba de comentários de um grande portal aqui de notícias qualquer, você sai de lá aterrorizado, né? Você sai de lá querendo dar um tiro na cabeça, um negócio assim, é impressionante, né? Ou seja, ele destaca que houve esse aspecto positivo no tocante à democratização do debate público, por outro lado, especialmente quando se agregou esse aspecto teológico, mas, sabe, de fim de mundo, de demonização do outro, isso tomou um partido assim, um tanto quanto agressivo, um tanto quanto, sabe, contundente demais, e o assustou, né? Porque ele percebeu, olha, essa mescla aí de demonização do próximo, vinculação de determinados ideais políticos a ideais divinos, né? Então, se você está comigo, você está com Deus. Aquele outro campo político ali, não. Aquele outro campo político ali necessariamente é do demônio. Isso é algo bastante grave, assim, né? Bastante agressivo e que vai legando consequências cada vez mais nocivas à sociedade brasileira. De fato, isso é inquestionável. E aqui no livro, o Bruno Paes Manso ele vai tratar de maneira bem detalhada, algumas vezes, aliás, ele volta a esse assunto, descrevendo a degradação do sistema, vamos dizer assim, patriarcal rural brasileiro, ocorrido ali com o início da modernização, começa ali basicamente com o governo Getúlio Vargas, né? Até então o Brasil vivia o coronelismo, né? Ou seja, esses grandes coronéis, até muito curioso esse nome, né? Porque o coronel ele é uma patente do Estado, né? Uma patente militar, e esses sujeitos não tinham patente militar, não eram funcionários do Estado, né? Eram sujeitos, uma espécie de senhores semifeudais que dominavam aqueles territórios, que impunham a sua lei, a sua ordem, a sua força ali, normalmente matando, estuprando, fazendo toda a sorte de serviço e de iniquidade para impor o seu poderio, para se garantir ali como senhor da região, muitas vezes lutando contra outros coronéis, né? E aí se utilizavam, né, desses capangas, né, que em certo momento se autonomizam, né? Esses grupos de capangas que viviam brigando de um senhor de engenho contra o outro, em certo momento se autonomizam e se transformam nos cangaceiros. Então os cangaceiros são esses grupos armados desses senhores de engenho que em certo momento se autonomizaram e tomaram o caminho próprio, né? Enfim, não vou me aprofundar nesse assunto, mas o fato é que era um território, vamos dizer assim, muito hostil para as pessoas, muito hostil para os agricultores, sendo oprimidos pelos senhores de engenho, eventualmente pelos cangaceiros, tendo que lidar com uma imensa precariedade técnica, uma dificuldade, né, baixíssimo conhecimento tecnológico, muitas pessoas analfabetas, convivendo com secas, convivendo com toda sorte de opressão, o Estado não ajudava em nada, nem com crédito, nem com obras de irrigação, nem com nada. Então pessoas completamente abandonadas, que viviam um território, vamos dizer assim, que tinha ali alguns laços comunitários, pessoas que eventualmente se ajudavam, pessoas que plantavam e colhiam ali, viviam de agricultura de subsistência, né, plantando ali seu milho, seu arroz, seu feijão, enfim, o produto lá que fosse propício, né, para depender do
local onde estivessem. E o fato é que essas pessoas viviam uma dificuldade muito grande, uma carestia muito grande, né? E vivendo em casas de taipá, né? De palha. Então, assim, uma imensa pobreza mesmo. E com a industrialização decorrente brasileira, a ausência de uma reforma agrária. Enfim, a gente sabe que houve o completo abandono dessas pessoas lá no Nordeste. Milhões e milhões padeceram, inclusive com algumas secas muito drásticas que acometeram o Nordeste nesse período histórico, né? A ausência completa de investimento por parte do governo federal abandonou os pobres à própria sorte. Milhões e milhões de pessoas morreram de sede e de fome e das doenças oportunistas que se aproveitam de corpos debilitados, né? Isso é pouco falado aqui no Brasil, né? Foram alguns milhões só durante a ditadura militar. Mas não é esse o ponto do livro, né? Então, para seguir com a linha dele, essas pessoas, milhões de pessoas vivendo esse cotidiano, vamos dizer assim, trágico, né, de flagelo absoluto, elas resolvem então migrar para as cidades, né? Então, e aí vem os paus de arara, aí vem aquelas pessoas vindo para a cidade em busca de emprego, em busca de oportunidades, para sair daquele lugar completamente ausente de oportunidades, enfim, para tentar uma vida nova. Então essas pessoas migram para as cidades. Porém, assim, muita coisa é muito impactante nas cidades, né? Para começar, lá as pessoas viviam ali, a despeito da precariedade, às vezes de nem ter dinheiro, né? Nem ter numerário, né? Eventualmente tendo que trocar, fazer até escambo de coisas, né? Nós acabamos de gravar um vídeo aqui sobre o livro A Sociedade Feudal, deixo aqui nos cards também, e a gente tratou um pouquinho disso, né? Que é uma das características que faz uma sociedade regredir, não ter moeda. Você dificulta tudo, dificulta a circulação dos produtos, dificulta a circulação das pessoas, tudo fica muito precário. E esses agricultores que viviam lá no Nordeste, em situação de imensa carestia, eles já eventualmente nem numerário, né? nem moeda, nem dinheiro eles manuseavam mais, né? Viviam ali de subsistência de maneira bem precária mesmo. Então veio para a cidade tentar uma vida nova, algumas pessoas conseguem fazê-lo e tal, mas a verdade é que boa parte dessas pessoas se arrebentam, né? Elas ficam completamente, vamos dizer assim, abandonadas. Começa assim com a dificuldade, ele até descreve aqui que, vamos dizer assim, dinheiro na cidade é como ar, né? Você precisa dele o tempo todo. O tempo todo você não faz nada sem dinheiro. Enquanto lá na terrinha deles, eles lá conseguiam plantar alguma coisinha com toda a dificuldade, com toda a imensa penúria, nada que fosse lá era um sonho, não era nada disso. Mas na cidade as dificuldades são outras, né? Se você não tem dinheiro, você não consegue fazer nada. Você é esculachado pela polícia, você é desrespeitado pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, enfim, em toda a sociedade você precisa de dinheiro como quem precisa de ar. E não tem as redes de solidariedade, as redes de apoio que existiam nesse lugar de onde eles saíram, né? Então as pessoas ficam completamente abandonadas. E o caminho que se apresenta a elas, ele, vamos dizer assim, né, para o bem e para o mal, né, é a fé e o fuzil, que vão dominar aqui o livro. Ou seja, você pode, por um lado, buscar o caminho de um apoio mútuo, de uma solidariedade meio que um pouco precária também, mas enfim, que existe dentro dessas comunidades religiosas. Pode entrar ali de pouco a pouco, uma mudança na sua vida, aprender alguma coisa, etc. Até muitas vezes estimulado por essas instituições religiosas, ou pode se antagonizar de maneira agressiva, de maneira, vamos dizer assim, até inconsequente, de maneira criminosa a essa sociedade que está te oprimindo. Então ficam esses dois caminhos ali, e ele vai descrevendo de maneira bem meticulosa e muito bem escrita por que algumas pessoas foram para um lado e por que algumas pessoas foram para o outro, né? Ele até destaca de maneira interessante que as pessoas que normalmente vieram do Nordeste para as grandes cidades, elas tinham essa questão do trabalho, pessoas honestas, davam valor à honra, à sua moral, tinha aquela coisa assim de deu a palavra e tal, ou seja, uma coisa muito pura, né? Muito bela até, mas em compensação, os filhos desses migrantes normalmente não tiveram, vamos dizer assim, exatamente esses valores. Já não nasceram lá no Nordeste, nasceram aqui nas cidades, cresceram de maneira eventualmente abandonada, cresceram criados pela rua, cresceram vendo um monte de pessoas tendo muita coisa e eles não. Lá de onde os pais deles haviam saído, havia desigualdade, claro que havia lá o senhor de engenho, né, o grande coronel lá e tal, mandando e desmandando, mas eram poucas pessoas, né? Enquanto na cidade você olha para um lado, tá passando um carro de luxo, você olha para o outro, tá ali um menino pedindo esmola no sinal, o tempo todo essa desigualdade, vamos dizer assim, acentuada. Existe uma vinculação da vida ao consumismo, né? Ou seja, é como se as pessoas só se realizassem quando consomem, quando tem um bom celular, quando tem um bom carro, quando tem um bom tênis, quando tem, sei lá, uma boa roupa, e simultaneamente é vedado esse mesmo consumo a essas pessoas às quais vincularam a felicidade à aquisição de produtos. Isso vai gerar uma indignação óbvia, né? E uma consequência social drástica, e muitas pessoas que querem realizar esses sonhos de consumo ou que têm indignação em relação ao preconceito com os quais eles mesmos, seus pais eram tratados, têm um desprezo para com essa sociedade, se sentem mal, se sentem solitários, enfim, uma pletora, vamos dizer assim, né? Um excesso assim de acontecimentos diversos que vão dizer assim, meio que metralhando esses jovens que não vão se sentir representados pela cultura, pelos valores que seus pais professavam, e acabam
desembocando no crime que explode nesse momento na sociedade brasileira. Para resumir essa problemática, o Bruno Paes Manso dialoga com alguns autores aqui, alguns grandiosos autores, nós já citamos algumas vezes aqui no canal ao longo do tempo, né? O Sérgio Buarque de Holanda com seu clássico Raiz do Brasil, o Raimundo Faoro com Os Donos do Poder, Gilberto Freire com Casagrande Senzala. Nós temos vídeo aqui do Gilberto Freire sobre o livro Ordem e Progresso, que é o segundo livro dessa trilogia que ele elaborou, né? Ele destaca aqui o Gessé Souza e tal, né? Já tem vídeo aqui no canal, é um autor bastante problemático, né? Enfim, então não vamos nos debruçar muito sobre isso, mas fica aqui a indicação, estará aqui nos cards, aqui no box de informações para quem quiser se aprofundar. E assim, essa geração que passou a se envolver no crime, além de, vamos dizer assim, né, cair no canto da sereia, do hedonismo, do consumismo e tal, havia a questão, o Bruno Paes Manso destaca aqui, de você querer ser respeitado, né? Era uma geração de imigrantes completamente esculachada, né? Completamente humilhada pelos habitantes do local que viviam, às vezes até por outros migrantes também, pelas autoridades, enfim, era um povo bastante desrespeitado. E através do crime, através da força, através da violência, eles conseguiam se impor, eles conseguiam mandar seu recado, eles conseguiam, vamos dizer assim, ser respeitados. E aí o que acontece, né? Naturalmente essa imersão do crime vai gerar resistência, né? Vai gerar alguma coisa nova, alguma coisa de incômodo, né? E como a própria população vai reagir a isso? Ele destaca aqui que foi a imersão dos grupos de justiceiros. É interessante porque os grupos de justiceiros também são vinculados a pessoas que são migrantes. Ele destaca que a imensa maioria dos justiceiros também havia vindo do Nordeste, enquanto que o grupo, vamos dizer assim, de jovens violentos eram filhos desses migrantes que já haviam nascido aqui no Sudeste, aqui nas grandes cidades. Então, assim, havia muitos justiceiros, ele vai descrevendo o nome de vários deles, alguns com mais de 100 assassinatos nas costas, que atacavam esses bandidos que assediavam as comunidades, né? E ele fala assim que diferentemente da polícia, que por uma questão de classe vinha lá e matava de maneira aleatória, não sabia quem era quem, atacava de maneira bem desbragada, os justiceiros, porque viviam na comunidade, eles sabiam quem era quem. Então quando eles iam matar alguém, eles já sabiam quem eles estavam matando, sabiam qual era a história deles, então isso, vamos dizer assim, gerava um respeito muito maior na comunidade do que qualquer tipo de conflito envolvendo a polícia, que vinha ali para matar qualquer um, estava nem aí, embora e ficou por isso mesmo. Então assim, ele sintetiza dizendo que os homicídios da polícia era uma questão de defesa de classe, enquanto que os homicídios promovidos pelos justiceiros era uma questão mais de vínculo a determinados valores de trabalho duro, de esforço, de honradez, que estavam vinculados a esses migrantes que trabalhavam muito e que viam esses ladrões de maneira, vamos dizer assim, né, como um antagonismo deles, né, que estava ali querendo pegar o fruto do trabalho tão árduo, que foi tão difícil para conseguir, ia lá e pegava alguma coisa dessa pessoa, ia lá e esculachava essa pessoa, humilhava essa pessoa, então via o justiceiro e dava cabo dele. De qualquer maneira, né, havia, no final das contas, o estigma do bandido que deveria ser assassinado, que deveria ser exterminado. Isso aconteceu muito lá nos anos 60, 70, 80, e eventualmente esses justiceiros eles eram tolerados, havia até protestos para defendê-los, né, já que estariam ali fazendo, vamos dizer assim, aquilo que a polícia não conseguia dar conta e tal. Mas os anos foram se passando, foi aumentando a quantidade de armas, esses justiceiros foram morrendo, ou sendo assassinados, ou sendo presos, e por fim a criminalidade acabou tomando conta de todas as grandes cidades, já não dava para depender desses justiceiros mais. Enfim, aí, vamos dizer assim, o crime tomou conta de maneira completamente desordenada. Ele trata aqui muito de São Paulo, mas também do Rio de Janeiro. E aí, o que acontece? Os assassinatos eram muitos, pessoas que matavam por rixas, pessoas que começavam ali por algum tipo de treta, né, algum tipo de divergência, e aquilo escalava. Ele chega a citar um caso aqui de um assassinato que resultou em 156 assassinatos, né? Porque mexeu com esse, que mexeu com o amigo desse, que mexeu com o amigo daquele, que mexeu com... E aí indo, escalando mais, imagina isso, né? Um crime resultar em 156 mortes. Então, assim, havia um caos completo dentro da própria criminalidade, né? Muitas e muitas mortes, os bichos soltos, vamos dizer assim, tentando impor seu regime de terror, tentando, aquele cara ali era amigo daquele, se eu matei esse, não vou ter que matar aquele outro, porque senão ele vai me matar. E assim a coisa não parava, né? Eram dezenas e dezenas de chacinas ocorrendo anualmente na cidade de São Paulo. Então, assim, um crime, vamos dizer assim, de maneira bárbara, de maneira completamente generalizada, o Brasil se tornando um narco-estado. E assim, é nesse momento que ele começa a estudar de maneira mais pormenorizada o crime, se aproxima de várias pessoas que vivenciaram esses dramas. Aliás, o livro aqui, todo ele é acompanhado de relatos pessoais, de pessoas que vivenciaram todos esses exemplos. Eu vou dando aqui, por exemplo, justiceiro, ele vai lá e cita o nome. Um jovem que se envolveu no crime, ele vai lá e cita o nome e tal, conta a história, e vai contextualizando de maneira, ora, vamos dizer assim, mais intelectiva, ora de maneira mais próxima, mais emocional, mais emotiva, aquilo que ele está querendo dizer. E aí, no meio desse estudo, que ele estava vendo assim, que a criminalidade explodiu, cara, tinha muita coisa acontecendo e tal, que ele começa a perceber que a violência diminuiu.
Mas diminuiu por quê, né? Antes, bairros que haviam mortes, mais vão começando a diminuir, e ele vai começando a estudar. O que pode estar acontecendo? Ele achava até que ocorreria uma explosão ainda maior da criminalidade brasileira, né? Porque havia uma escala, né? Um assassinato gerando outro gerando outro. Ele falou, cara, isso aqui vai explodir, né? O Brasil vai virar um caldeirão, e de repente a coisa começa a refluir. E aí ele vai explicar os motivos dessa queda abrupta na criminalidade brasileira. E o que proporcionou essa mudança? É o fato de as igrejas evangélicas começarem a se espraiar dentro das comunidades, começam a puxar pessoas, né, vamos dizer assim, para o seu lado, para o caminho de Jesus e tal, e elas conseguem, através da arrecadação delas, que é muito intensa, através do dízimo, que é cobrado de maneira bastante agressiva, elas conseguem criar vários novos templos, sustentar pessoas, sustentar líderes religiosos, sustentar a criação de novas igrejas. Elas começam, eventualmente, de maneira bem precária, ali na garagem de uma casa e tal, com aquelas cadeiras de plástico, tudo, e não demanda, vamos dizer assim, um grande conhecimento teológico das pessoas e tal, né? Porque, né, vamos dizer assim, para você formar um padre, formar um pastor que é líder de uma igreja protestante histórica, você vai demorar 8, 10 anos de formação, né? Enquanto que a pessoa que é líder de uma igreja evangélica, não, Deus tocou, pode começar, né? Porque é mais vinculada ao fato de o Espírito Santo ter tocado do que propriamente uma formação teológica, né? Isso é uma visão que está, vamos dizer assim, é coerente com a Bíblia, né? Existe lá a passagem muito estudada nos Atos dos Apóstolos, né? Quando no 50º dia, depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo teria tocado os apóstolos, que eram pessoas bastante simples, e aí os teria feito, inclusive, compreender, né, os vários idiomas que eram ali falados, de elamitas e de vários outros povos, e uma espécie de Torre de Babel às avessas, né? Torre de Babel, as pessoas deixaram de se entender, os apóstolos ali passaram a entender todos, mesmo não falando o seu idioma, e eram pessoas muito simples, né? Então esse exemplo ele é levado de maneira generalizada, né? E várias lideranças religiosas surgem nesse seio, tentando trazer as pessoas, e no entender aqui do Bruno Paes Manso, contribuindo também para a diminuição da criminalidade, né? Nos locais mais simples, tem ali um pastor tentando fazer ali o seu proselitismo religioso, tentando trazer as pessoas para Cristo. Isso vai, vamos dizer assim, dando um senso de comunidade que aqueles jovens dessa primeira geração não possuíam, e o fato também que, vamos dizer assim, a abordagem que era dada, vamos dizer assim, pela Igreja Católica para essa problemática, uma abordagem que muitas vezes vinculada nas SEVs ali, com a teologia da libertação, uma abordagem mais crítica, um pouco mais racionalizada, um pouco mais, sabe, vamos dizer assim, vendo os grandes pressupostos que ocasionavam esse sofrimento das pessoas. Não era bem isso que as pessoas queriam ouvir, né? O Bruno faz uma entrevista aqui com um presidente da CUFA, né, da Central Única das Favelas, e esse líder comunitário fala, não, o pessoal de esquerda vem aqui, quer ensinar a gente que é fascismo e tal, quer ensinar o nosso sofrimento e tal. Ele, veja bem, o favelado já é doutor em desgraça, precisa não vir ninguém para nos ensinar isso aqui. Enquanto isso, né, as igrejas evangélicas, elas vinham com ideais de empreendedorismo, de sair dessa fossa e tal, ou seja, iam tentando empurrar para fora, dar uma saída para esse sofrimento, mesmo que de maneira individualizada, mesmo que não vivendo a questão macro da população, ou seja, saída para uma pessoa, para uma família, não está pensando em todo mundo, né? É interessante, né? Na minha dissertação de mestrado eu até citei isso, que não é como se, vamos dizer assim, ao invés de você ajudar um povo, né, então é o povo que vai fazer o êxodo, vai sair lá do Egito para encontrar a terra prometida. Não, no entender dos evangélicos, é uma família, uma pessoa, esses que vão ser ajudados. Não tem nada disso de ajudar um povo, todo mundo. Inclusive, né, a própria saída do empreendedorismo, eles vão estimular muito com essa ideia, né? Não seja explorado, né? Não seja funcionário de ninguém, você tem que ser o seu patrão, né? Na Igreja Universal, seguidamente repetida a prédica lá do Edir Macedo, dizendo que ele prefere catar latinhas do que trabalhar para alguém, né? E quer dizer, mas alguém vai ter que trabalhar, né? Alguém vai ter que trabalhar para outra pessoa. Ou seja, ele não está vinculado à melhoria estrutural para que os trabalhadores tenham uma remuneração maior. Não, ele sabe que haverá um regime de desigualdade, sabe que haverá um regime de opróbrio, de desonra, de vilania, e está ali lutando para que os seus fiéis, dentro desse regime, ocupem postos mais elevados e deixem o resto explodir mesmo. Então aquela pessoa que ganha pouco e tal, não sei o quê, não tem problema não. A ideia é o quê? Você passar a ganhar muito e pagar pouco para aquelas pessoas que estão de baixo, não tem problema, porque, enfim, não são seus fiéis. Ele está focado apenas naquela pessoa propriamente que está ali fazendo as contribuições para a igreja, e o resto, literalmente, que se exploda. E, de toda maneira, no entendimento aqui do Bruno Paes Manso, isso vai contribuindo para uma diminuição do crime, mas não só isso. Outro elemento decisivo, eu acho até que mais decisivo, né, do que propriamente as igrejas evangélicas, é o fato de que o crime começa a se organizar, notoriamente com o PCC,
né? E o que acontece? E na medida que começa a se organizar, o crime percebe, né, que olha, não dá para ficar perdendo gente um matando o outro, não dá para ficar perdendo gente porque um quer uma guerra fratricida aqui, de tomar território, e esse monte de assassinatos, esse monte de vingança, esse monte de coisa acontecendo, e se desperdiçar, perder gente, atrair a polícia. O crime começa a refletir mais, né, vamos dizer assim, e aí, vamos dizer assim, justificar o seu próprio nome, né, de crime organizado, e a diminuição de matança ela é evidente, assim, porque o PCC começa a exigir que para matar tem que passar por uma acusação, um julgamento dentro do próprio PCC. Então eles vão se antagonizar aqueles bandos de assassinos, bandos de justiceiros, enfim. Eles chegavam no local, tem a guerra, né, para tomar, mas depois que tomam, não, agora tem que passar, tem que, vamos dizer assim, entender melhor, tem que estar do lado certo mesmo numa vida errada. É assim que é o entendimento deles que ele cita aqui no livro. Então eles vão mostrando para as pessoas, né, para os próprios membros da sua corporação, vamos dizer assim, né, a forma como eles estão agindo de maneira burra, a forma como eles não pensam quando matam alguém de maneira desbragada, que está atraindo a polícia, que está trazendo um antagonismo muito grande, que daqui a pouco ele vai ser morto, que daqui a pouco eles não estão pensando nos familiares daqueles que foram executados, enfim, a forma como eles estão agindo de maneira burra, né? Que é preciso ser mais inteligente, mais racional, que o inimigo deles comum é a polícia, que a ideia deles, né, tanto esse bandido aqui quanto o bandido de lá, é não ser preso, conseguir ali, nessa vida meio louca, nessa vida maluca aí, obter uma boa renda, etc. Ou seja, o crime se organiza e a cidade de São Paulo, que chegou em 1999 a ter mais de 100 homicídios a cada 100 mil habitantes, vai vendo seus índices caírem de maneira significativa e vamos dizer assim, né? Claro que você vai ver policiais ou governadores ou prefeitos, ou enfim, todo mundo dizendo, não, é por minha causa, eu que fiz, eu que aconteci, a gente perseguiu o crime, etc, mas não. O que fez essa queda gigantesca da criminalidade foi o próprio crime não querendo se matar mais. E a partir do momento que eles tomam o lugar, né, esse momento do conflito ele é trágico, né, ele é perverso, ele é cruel, é gangue lutando contra gangue e tal. A gente observa isso, por exemplo, hoje o PCC invadindo a Bahia, e a Bahia é uma quantidade de mortes absurda, a polícia tentando impedir as gangues, né, o PCC invadindo as gangues locais, tentando impedir deles de tomar e tal, mas nesse momento é crítico. Depois, quando um dos dois prevalece, aí vira, vamos dizer assim, uma espécie de paz dos mortos, né? E os índices de criminalidade, eles decaem significativamente. E ele vai destacar aqui de maneira bem pormenorizada também o conflito que acontece num local que era chamado de faixa de Gaza, porque havia o terceiro comando puro e o comando vermelho lutando por esse território. E aí o terceiro comando puro acaba ganhando esse território, né? Claro, né? Não é namoro, né? E depois de, enfim, promover uma razia, o Peixão, né? Que é o traficante evangélico, vamos dizer assim, né? Que é aquele que julga que é uma espécie de profeta, né? Ele julga que teve um chamado divino, que ele deveria intervir em uma determinada comunidade, tomar aquela comunidade ali para o povo de Deus, né? Jesus é o dono do lugar, como eles falam, né? E nesse, vamos dizer assim, delírio, né, evangélico, assim, essa mistura de muitas coisas do cristianismo com o crime, né? Por isso, aliás, ele é chamado de peixão, né? Porque o peixe é um símbolo do cristianismo, né? Inclusive, eventualmente, ele é chamado de Arão, que também é um personagem do Antigo Testamento. Então, muitas pessoas já devem ter visto o símbolo que eles adotam, bem ostensivo, que é o estrela de Davi, né, mostrando lá que Jesus é o dono do lugar, misturando, aliás, símbolos judeus com símbolos cristãos. Essa confusão, né, de Antigo e Novo Testamento é bastante comum dentro desse campo teológico. E esse Peixão, ele ressignifica e imiscui o crime com a religião, né? Ele se julga uma pessoa muito religiosa, age de acordo com ele, seguindo os ditames de Deus, até mesmo matando, até mesmo promovendo toda a sorte de barbaridade. Aliás, dentro da polícia do Rio de Janeiro, né, eles eventualmente têm maior tolerância em relação ao terceiro comando puro, que é guiado por pessoas como esse Peixão, justamente porque não atacam tantos policiais, diferentemente do Comando Vermelho, em que a guerra é um pouco maior, né? Isso não quer dizer que não ataquem nunca, né? Existem vários casos, inclusive alguns recentes, enquanto eu gravo esse vídeo, no último mês agora acabou de acontecer, vários policiais foram assassinados pelo terceiro Comando Puro. Mas enfim, aí é nesse capítulo que ele vai mostrar essas vinculações, vamos dizer assim, bem intrínsecas, bem, vamos dizer assim, fidagais entre o crime e uma forma de se observar a religião, e isso é um tanto quanto perturbador, né? Sem ver antagonismo entre a religião e o crime, muito ao contrário, com um potencializando o outro, né? Então, vendo o demônio lá no Comando Vermelho, vendo o demônio nas religiões de matriz africana, né? Nas religiões de terreiro, e portanto indo lá, destruindo seus templos, destruindo as suas formas de observar a sua religião, porque assim supostamente estaria agindo em nome de Deus. É um tema bastante complexo, bastante delicado, e eventualmente a gente vê pessoas que vão tratar dele agindo de maneira, vamos dizer assim,
tentando passar pano, sabe? Tem pessoas aí, pesquisadoras aí, não quero citar nomes aqui, mas que é porque são pastoras também, pesquisadoras também, e aí, não, mas é só porque é só uma coisinha, é só... enfim, é complexo, né, gente? É bastante delicado. Inclusive é a pessoa citada nesse livro aqui, entendeu? Mas eu não acho recomendável, não, porque como é pastor, aí quando tá oprimindo, se viciando, proibindo uma religião que não é a dela, não, gente, mas não é bem assim, sabe? Passa um pano que eu vou te falar, viu? Chega a ser impressionante, é nojento, é asqueroso. Fato é que uma estrutura como a do PCC, que é bom sempre lembrar, né? Começa lá com o PSDB em São Paulo, administrando de maneira completamente errática as suas cadeias. Aliás, vários grupos, né, armados aqui no Brasil, o Comando Vermelho, que no início era a Falange Vermelha, rapidamente foram eliminados, a primeira e a segunda geração deles, a terceira que começou a tomar conta e tal. Eles começam o quê? Dentro das cadeias. Essa ideia, né, bem conservadora, tem que prender isso, aumentar as penas e tal, né? Quando você não trata as prisões de maneira adequada, quando ocorrem muitos estupros, quando ali é tudo muito desorganizado, a comida é péssima, não tem colchão para dormir, não tem espaço para dormir e tal, o que acontece? Aquilo vira um caldeirão, em certo momento esses presos se organizam, e quando se organizam, eles está, vamos dizer assim, de maneira incipiente, está começando ali um novo grupo armado que tem poder, né, pela, vamos dizer, sua ramificação, né, pelos seus contatos, pela sua amplitude de tocar o terror na população e guiar, inclusive, o crime para um lado e para o outro, como ocorre hoje com o PCC, que guia, né, o crime em São Paulo, que diminuiu, veja bem, né, um grupo armado, um grupo ilegal, ele conseguiu a proeza de diminuir a criminalidade, né, ou diminuir a quantidade de homicídios em um estado como São Paulo de maneira extremamente significativa. Ele pegou ali, né, o PCC pegou assim ideias e valores que estavam ali mais ou menos no ar ali, desde os criminosos. Então, por exemplo, você não pode ser um talarico, né, ou seja, você não pode provocar, você não pode tentar dar em cima ali da mulher de outro bandido, né, mas ele vai lá e coloca isso como regra, né, então ele foi estabelecendo algumas regras que, vamos dizer assim, eram de um bom senso, que qualquer criminoso tenderia a seguir também, mas antes não seguia, porque por que eu vou seguir se aquele ali não vai seguir? Então fica aquela coisa ali, né, de eu não quero ser passado para trás e tal, mas quando tem um ente externo, um ente maior, vamos dizer assim, que tá mandando, cara, vai ter que seguir, se não seguir o bicho vai pegar, e aí todo mundo tá seguindo, fica benéfico para todos eles, né? Eles vão pregando uma espécie de bom senso, né, para diminuir essa competição selvagem dentro dos próprios presidiários, dentro dos próprios criminosos. Isso vai gerando uma série de consequências que é bastante positiva para o próprio PCC, para aqueles bandidos. Hoje o PCC tem conexões internacionais extremamente significativas, consegue vender drogas para a Europa direto e vários outros continentes, aliás. O faturamento do PCC é de alguns bilhões de dólares por ano, um negócio absolutamente impressionante. Lava dinheiro nas mais variadas situações, né? Inclusive tem um caso, né, o segundo, né, na hierarquia do PCC, abriu 7 igrejas da Assembleia de Deus aqui no Brasil para lavar dinheiro. É um negócio assim bastante jogo hoje já ramificado, são donos de postos de gasolina, são donos de vans de transporte, são donos de empresas de ônibus, ou seja, ele vai se ramificando nos mais variados campos para lavar o dinheiro e vai ganhando também com esses novos negócios, né? Enquanto que, por exemplo, lá no Rio, com as milícias e tal, você pega lá um território que é dominado pela milícia, aí não paga energia elétrica, porque furta, ninguém tem, né? A polícia não consegue chegar lá, supostamente, né? Não consegue chegar lá para impedir aquele roubo, aí, por exemplo, a pessoa vai lá e produz naquele local pão. Aí o pão é de uma energia elétrica furtada, por conseguinte, ele sai mais barato, né? Muitas vezes o material para fazer esse pão é o quê? O material roubado. Então aquilo vai se transformando num novo tipo de economia, e hoje é impressionante, né? Mas eu já li mais de uma reportagem dizendo que as milícias no Rio, elas têm hoje apenas 20% do seu rendimento vinculado ao tráfico. 80% é nessa economia, né? Louca, nessa economia transviada que eles administram, né? Cobrando, feito máfia, né? Para prover segurança aos estabelecimentos, com esse tipo de crime que eu já citei aqui, e assim sucessivamente. Antes de fazer aqui o balanço final, eu vou falar um pouquinho sobre a edição do livro. As notas, elas ficam no final do livro. Eu não gosto particularmente disso, não. Eu acho que é interessante que nota seja nota de rodapé, né? Mas como ele faz as citações completas no final das notas, eu prefiro aquela citação, abre parênteses, cita só o sobrenome do autor e deixa depois lá para o final a referência, né? Ele faz a citação de todo o título da obra referenciada nas notas, né? Não como referência no final. Então, aí quando é assim, sempre vai para o final do livro, senão fica muito grande, né? No corpo da página. Mas a edição assim, é muito caprichada, a capa é agradável de se escrever, a letra tem um bom tamanho, o papel é de qualidade, então assim, a edição é bem revisada, para pouquíssimos erros de português
português, então foi uma edição bem caprichada. É até interessante, aliás, porque eu nunca tinha lido um livro, eu acho, da editora Todavia, eu li um, li outro e agora estou lendo na sequência outro livro deles ainda, que é uma biografia do Trump, escrita pelo Bob Woodward. Dentro em breve sai vídeo dela aqui no canal também. Uma coisa a se destacar também é que como o Bruno Paes Manso faz uma vinculação do crime, né, com esses migrantes que vêm do Nordeste para cá, quer dizer, você vai começar a estudar de onde, né? Você vai começar a partir dos migrantes, você vai começar a estudar a partir da ascensão do crime, você vai começar a estudar a partir do início das igrejas pentecostais e neopentecostais, ou seja, o assunto aqui no livro ele é tratado de maneira um pouco zigue-zagueante, né? Ele não começa pelo assunto mais antigo, que seria, por exemplo, a chegada da Assembleia de Deus, ou o início ali dos neopentecostais com Roberto McAllister, que veio fundar a Igreja Nova Vida e tal. Não, ele vai mesclando as coisas, né? De modo que, vamos dizer assim, fica um pouco zigue-zagueante, né? O tema vai, o tema volta, o tema vai, o tema volta, para ir acompanhando as coisas de maneira um pouco mais, vamos dizer assim, intrínseca, né? Para eu pegar só o tema religioso, aí só o tema da criminalidade. Não, ele vai misturando as coisas, sempre, reitero, dando vários e vários exemplos de pessoas que ele conheceu, pessoas que ele entrevistou, com aqueles múltiplos apelidos bem peculiares, né? Que lembra, aliás, o Tempo do Cangaço. E assim, a despeito de ser um livro de um pesquisador, ele é um livro que faz aquela mescla com o jornalismo, porque ele dá muitos exemplos pessoais, né? Eu achava isso, eu pensava aquilo, eu fiz aquilo, né? Normalmente o pesquisador tenta, vamos dizer assim, se abster um pouquinho, né? Dar 2 passos para trás, assim, ficar um pouco distante, né? Ele não faz isso, ele se envolve, né, com o livro, com os assuntos, vai mostrando aquilo que ele pensava, aquilo que ele estava imaginando que era isso, não, na verdade era aquilo e tal. Então ele se envolve bastante, é um autor bastante presente no livro, vamos dizer assim. E eu vou reiterar, né, que apesar do título, né, que é A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI, na verdade eu acho que é mais uma análise do crime brasileiro, mais uma boa análise, muito séria, muito correta, muito precisa. O Bruno Paes Manso sabe escrever, então é um livro completo, e para quem pretende, vamos dizer assim, se aprofundar sobre o estudo do crime, é um livro que eu indico com certeza. O aspecto religioso, né, vamos dizer assim, de mescla do crime com a religião, é secundário no livro, né? Ele existe, está aqui também, mas não é o determinante, não. O aspecto mais, vamos dizer assim, aprofundado no livro é um estudo, reitero, sobre o crime, a forma como ele ocorria antes e como ocorre agora. A sua trajetória, a sua história, e aí sim a sua mescla com a religião, com as igrejas evangélicas, especialmente em determinados tipos de territórios e, vamos dizer assim, determinados tipos de metanoias, né? Porque a metanoia de transformação para, vamos dizer assim, o aspecto religioso, essa conversão, vamos dizer assim, ao PCC também é outro tipo de metanoia, porque ele envolve que a pessoa deixe de seguir de maneira aleatória, de maneira desbragada, de maneira, sabe, vingativa, pessoalmente, eu que vou fazer, o que vai acontecer, não. Ele passa a participar de uma estrutura, ele vincula o seu futuro ao futuro dessa estrutura, ele é um subordinado, como subordinado a Deus, subordinado ao PCC, vamos dizer assim, né? Até aquela história, como é que as coisas são interessantes, né? Qualquer pessoa já deve ter escutado que o bandido não morre velho, né? O bandido ou é assassinado ou ele é preso, né? E para o PCC isso não vale mais, né? Existem vários líderes do PCC que têm mais de 50 anos e estão soltos por aí. Ou seja, é um grupo criminoso que está, vamos dizer assim, promovendo uma mudança significativa na própria estrutura da criminalidade brasileira. E isso é muito bem detalhado aqui. Então, assim, para dar um balanço final, para mim é um bom livro e eu recomendo, especialmente para pessoas que desejem entender um pouquinho mais sobre a criminalidade brasileira. Mas, naturalmente, o que eu expus aqui nesse meu balanço foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI, do Bruno Paes Manso? Conhece algum outro livro lançado por esse autor? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!